Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, no horário em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu espero que vocês estejam todos muito bem e tenham passado uma excelente semana. Hoje eu gostaria de retomar um pouquinho o conceito de linguagem literal e não literal, e que nós conversamos alguns dias atrás, né? Porque hoje nós vamos começar a falar sobre figuras de linguagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para entender o que é uma figura de linguagem é o que é mesmo uma linguagem literal e não literal. A linguagem literal é quando eu me expresso de uma forma objetiva, com as exatas palavras que eu preciso para que aquela pessoa me entenda e eu não preciso interpretar o que aquilo quer dizer. Então, por exemplo, se eu disser para alguém, eu estou com muita fome, a minha informação está completa. Eu estou usando uma linguagem literal. Nada do que eu disse precisa ser pensado e interpretado. Agora, se eu dissesse de uma forma não literal essa mesma frase, eu diria algo no estilo: eu estou morrendo de fome. Então, não estou morrendo de fato, né? Ninguém está falecendo por causa de fome. Então, é uma linguagem não literal. Eu preciso pensar que isso é só um exagero, né? Isso é uma forma de linguagem não literal, tá? E as figuras de linguagem, elas trabalham exatamente em cima da linguagem não literal, quando você precisa pensar no que aquilo quer dizer. E quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente tem várias em língua portuguesa, e cada uma tem uma função. Então, por exemplo, nessa frase que eu disse, eu estou morrendo de fome, que eu gerei um exagero, ela é uma figura de linguagem, é aquela que causa o exagero, ela se chama hipérbole, por exemplo. Mas não é dessa que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem mais utilizada na língua portuguesa. Alguns estudiosos chegam a dizer que em 1 minuto de fala o brasileiro produz até 3 metáforas de uma vez. Por quê? Porque nós somos um povo que fala bastante na forma não literal. A gente fica buscando formas de se expressar que não são dessa forma tão objetiva, né? E a metáfora, ela é a figura de linguagem que usa uma espécie de comparação. Você se apodera de uma imagem ou de uma palavra, que na linguagem literal tem um significado, e usa para outro. Por exemplo, quando eu digo que, nossa, aquela menina é uma flor. Ela não é uma planta, ela não é um vegetal, né? Ela não tem pétalas, não é literal. Então, eu estou usando a imagem de uma flor para caracterizar um ser humano, uma menina, por exemplo. E o que isso queria dizer? Significa que eu me referi a ela pelas características que eu tenho de uma flor e que eu acho que servem para aquela menina. Por exemplo, a beleza, né, a delicadeza ou algo assim. As características que tem em comum entre aquela palavra no sentido literal, que é a flor mesmo, né, a planta, e as características que eu dei para aquela pessoa. E essas duas referências se cruzam. Então eu uso uma imagem para comparar algo, entendeu? Não de forma literal. Então essa é a metáfora. E é sobre ela que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Nós usamos muitas metáforas ao longo das nossas falas sem nem perceber, né? Então a gente vê bastante metáfora, por exemplo, em letras de música, em poemas, porque acaba sendo uma forma bonita de você caracterizar ou descrever alguém ou alguma coisa, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui para vocês um breve resumo sobre o que é a metáfora. Essa vai ser a nossa primeira figura de linguagem, de outras que virão, tá? E vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem sobre isso, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me procurar ou deixar uma mensagem que assim que possível eu respondo para vocês, tá bom? Um super beijo, excelente semana, saudades!